Seja bem-vindo ao canal O Investidor Cético e nesse vídeo vamos falar de um assunto que está voltando a ficar bastante presente aí na mídia econômica, financeira de negócios, que é o famoso risco país. Afinal, o que é o risco país? E existe alguma coisa que a gente possa fazer para a gente se defender do risco país ou evitar, ou pelo menos não sofrer tanto as consequências? Então, vamos falar sobre esse assunto logo após a vinheta. Então, vamos falar sobre o tal risco país. E por que o risco país tem voltado à baila, né? Voltado a ficar em evidência? Porque desde que o novo governo assumiu aqui no Brasil, vem dando aí uma série de declarações, às vezes um pouco desencontradas. Quer dizer, o governo, de uma forma geral, ao menos nesse começo, vem tendo um comportamento que está sendo interpretado pelos agentes econômicos, por empresários, por investidores, como errático, para dizer o mínimo. E isso levanta uma série de receios, uma série de medos, e esses receios e medos eles acabam formando aquilo que genericamente se chama de risco país. Mas então, o que é o risco país? Risco país, às vezes, ele é referido por outros nomes, até porque não existe uma definição assim muito claramente formal, precisa, nem na literatura, nem nada. Quer dizer, a verdade é que meio que cada um interpreta o que é o risco país do seu jeito. Mas às vezes a gente ouve coisas como risco político, risco institucional, risco soberano, risco jurisdicional. E, de forma geral, tudo isso se refere ao risco país. Eu vou falar um pouco da minha visão, da minha interpretação do risco país, que obviamente não é só minha, outras pessoas, outros autores, outros professores também às vezes acabam tendo uma visão um pouco parecida, mas eu, até para minha organização mental, eu gosto de separar o risco país em duas categorias. Tem duas categorias de risco país, que eu chamo de risco país restrito e risco país amplo. Então, o risco país restrito, ele é um entendimento do risco país que ele é 100% voltado para o risco de crédito dos títulos emitidos por determinado país. E, normalmente, quando se fala desse risco de crédito, alguns chamam esse risco em especial de risco soberano, mas nós vamos falar um pouquinho mais ainda sobre risco soberano, porque também outras pessoas têm outras interpretações. Mas quando se fala desse tipo de risco país restrito, se está falando dos títulos da dívida pública daquele país e, normalmente, dos títulos que representam a dívida externa. Porque é muito raro um país que emite a própria moeda dar calote na dívida interna, porque por mais que você tenha aí uma série de regras, travas que impeçam o país de emitir moeda, em última instância ele sempre pode emitir. Quer dizer, se um país tem lá o seu Banco Central e esse Banco Central emite moeda, como é o caso do Brasil, né, em algum momento, né, em determinadas circunstâncias, pode ser que saia dinheiro ali da impressora de dinheiro. O problema é que a impressora de dinheiro não imprime dinheiro estrangeiro. Então, alguns países devendo lá fora, devendo em outras moedas, né? Geralmente está devendo em dólar, devendo em euro, pode acontecer algum problema no país e o país não conseguir pagar os seus títulos de dívida, aí vai dar um calote, dar um default. Ocasionalmente, de tanto em tanto tempo, alguns países fazem isso, normalmente de economias em desenvolvimento. O Brasil já fez no passado, tá? Inclusive, isso já aconteceu há décadas e até hoje a gente paga a conta dessa decisão. Outros países da América Latina também já deram calote em dívida externa e igualmente amargam aí as consequências dessa decisão até hoje. Então não é uma decisão muito fácil e não é uma decisão que passa batido, né? Quando um país dá calote na dívida externa, ele tende a ficar meio estigmatizado. Então esse seria o risco país restrito, tá? Que ele é voltado especificamente para o risco de crédito dos títulos emitidos por aquele país, pelo governo daquele país, títulos públicos, em particular os títulos em moeda estrangeira, que não dá para imprimir dinheiro para pagar, aí dá calote mesmo, e novamente, alguns
se referem a esse risco em particular como risco soberano, apesar de que alguns têm uma interpretação um pouco diferente do que é risco soberano. E a outra categoria de risco país é o que eu chamo de risco país amplo. Então, ele extrapola um pouco essa questão puramente dos títulos de dívida do país e ele já vai englobar outros aspectos, outros fatores do país, né, daquele ambiente econômico como um todo. Então, dentro do risco país amplo, nós temos aí os fatores políticos, fatores econômicos, fatores jurídicos e fatores socioculturais. Então, coisas que acontecem dentro desses fatores podem contribuir para essa percepção de risco de um país, é o risco país amplo. Por exemplo, fatores políticos. O que na esfera política pode contribuir para o aumento da percepção de risco de um país? Então, por exemplo, bobagens e barberagens na condução política, isso representa um fator político dentro do risco país amplo. A criação de leis, regras, restrições, legislações esquisitas, né, que às vezes atrapalham ou mesmo inviabilizam alguns negócios naquele país. Então, do nada, de repente, o legislador resolve criar uma lei que fala, olha, não pode mais fazer tal coisa, não pode mais vender pizza depois das 18 horas, não pode mais fabricar qualquer produto aí, né? Então, de uma forma assim, meio arbitrária, vai lá o governo e cria uma lei qualquer que pode inviabilizar algum negócio, alguma atividade. Então, isso seria um risco político, né, dentro dessa perspectiva assim, de risco país mais amplo. Aí um outro fator, né, o outro conjunto de fatores seria os fatores econômicos, que aí eles estão associados à condução da economia. Talvez o principal risco associado a fatores econômicos, né, dentro dessa visão de risco país, é o controle de capitais. Então são as restrições que são impostas pela autoridade aí que conduz a economia contra a movimentação de capitais. Então você não pode mais tirar dinheiro, não pode mais colocar dinheiro, às vezes um investidor estrangeiro fica com o dinheiro preso dele, não pode fazer remessa para fora, não pode repatriar lucro, não pode fazer nada disso. Então esse é o terror do investidor estrangeiro e inclusive, tá, voltando um pouquinho para trás, quando eu falei a questão do risco soberano, alguns autores, alguns experts incluem essa questão do controle de capitais no risco soberano. Então, nessa visão que seria um pouquinho mais ampla de risco soberano, estaria o risco de crédito dos títulos e o risco de que o governo adote controle sobre a movimentação de capitais. Aí outras coisas aqui que são fatores econômicos. Discriminação contra investidores estrangeiros. Então o governo pode tomar decisões e falar, olha, empresas estrangeiras vão passar a ser taxadas de um jeito diferente ou simplesmente não podem mais operar no Brasil, ou vão ter suas instalações nacionalizadas e enfim, um monte de coisa que pode acontecer. E aí uma outra questão dentro de fatores econômicos que está nesse bolo, está nesse meio, mas que na prática, dentro assim, de uma taxonomia, né, de uma classificação geral dos riscos, esses seriam classes de riscos próprias, que seria o risco cambial, o risco de inflação, o risco de juros, são classes de risco separadas, a gente não trata isso como se fosse risco país, mas a associação com o risco país é muito direta, porque juros, câmbio e inflação é o resultado de decisões da autoridade econômica, né? Que no fim das contas também acaba se subordinando à autoridade máxima do país, seja aí o presidente, primeiro-ministro, rei, imperador, dê o nome que quiser. Tá? Mas essas coisas, apesar de serem classes diferentes de risco, são consequências de decisões econômicas. Aí, ainda dentro da perspectiva ampla de risco país, os fatores jurídicos. Então, alguns países têm um sistema legal, um sistema jurídico, que pode ter ampla margem discricionária, ampla margem para interpretação. E esse é o caso de um certo país que a gente conhece aí ao sul do Equador, né? Em que a justiça acaba tendo uma ampla margem discricionária, tá? Então, para quem não está
familiarizado com esse jargão, a margem discricionária significa que a grande margem para interpretação do juiz. Então, por mais que a gente faça um contrato, que esse contrato seja incrivelmente claro, objetivo, preciso nos seus termos, um juiz pode pegar e interpretar aquilo do jeito dele e a interpretação é o que vale. Esse tipo de coisa é uma consequência de um sistema jurídico que você tem ampla margem discricionária e gera uma outra coisa que aqui no Brasil a gente também ouve falar muito, que é a tal da insegurança jurídica. Tá? Então, por conta dessa margem discricionária, a gente nunca sabe se um contrato vale ou não. Porque pode chegar ali na hora do vamos ver na frente do juiz, o juiz está meio, sei lá, de mau humor, alguma coisa assim, ele interpreta de determinado jeito e aquela interpretação pode prevalecer. Então esse é um grande medo, um grande receio de investidores estrangeiros, não só estrangeiros, investidores locais, né, o medo de fazer contratos, de fazer acordos que na hora do vamos ver, na hora que esse contrato vai ser executado, vai ser chamado, ele não vale porque a justiça resolve que não vale. Então isso é um fator jurídico que está associado então a esse risco país amplo. E ainda também outra coisa que a gente vê naquele famoso país lá, né, abaixo da linha do Equador, que está em linha com isso, é a legislação confusa. E às vezes a legislação é intencionalmente confusa exatamente para dar essa margem discricionária. Porque quando a gente cria uma coisa que é completamente confusa, obscura, no fim das contas vale a interpretação. Então, e onde a gente tem margem discricionária grande, onde a gente tem poder de interpretação grande por parte da justiça, nós acabamos tendo a tal da insegurança jurídica. E por fim, o último desse conjunto de fatores aí que está associado ao tal risco país amplo, seria os fatores socioculturais. Então, entre os fatores socioculturais, né, aí são fatores assim que não são nem do governo, nem da autoridade econômica, nem do sistema judiciário, mas que são do povo em geral, são do pessoal ali que mora, dos cidadãos, do conjunto dos cidadãos, de grupos de interesses e por aí vai. Então, por exemplo, polarização política. Polarização política é um problema, é um risco, porque essa polarização pode sair do controle e descambar para uma situação de violência. Ocasionalmente a gente vê isso acontecendo em vários países, vimos acontecer aqui no Brasil, recentemente. Tá? Então, tudo que tem caos, violência, muvuca, correria, gritaria, tende a assustar investidores, principalmente aqueles investidores estrangeiros que estão lá fora com dinheiro, procurando uma oportunidade e olhando para vários países. Então, olha, aqui tem o Brasil, aqui tem o Canadá, aqui tem a Inglaterra, tem a Austrália, tem o Japão, né? Onde eu vou colocar o meu dinheiro? Então, esse processo do investidor estrangeiro é um processo de decisão que ele vai pesar ali os prós e os contras de cada país. Obviamente, ele vai ver também os riscos e os retornos, sempre lembrando que altos retornos sempre vão vir acompanhados de altos riscos, tá? Então a gente não vai conseguir um super retorno investindo no lugar mais estável e mais tranquilo do mundo, né? Às vezes é preciso um pouquinho de ousadia, mas quando o investidor estrangeiro vê polarização política, às vezes fica um pouco reticente. Outro fator sociocultural que pesa muito, o nível educacional da população. Então, um país que tem um baixo nível educacional da população significa um país que você tem pouca disponibilidade de mão de obra qualificada. Isso pode dificultar ou mesmo inviabilizar a realização de alguns negócios, de algumas atividades. E o nível educacional também está diretamente associado com o nível de renda. Então, um país em que as pessoas têm baixo nível de educação tende a ser um país de baixa renda, e, consequentemente, um país onde as pessoas não compram muitas coisas. Então fica um mercado interno que não é muito desenvolvido. Outra questão, perfil demográfico. Se as pessoas são mais jovens, mais velhas, isso também acaba pesando, principalmente para quem está fazendo uma avaliação de perspectivas futuras de um mercado. Então, quando a gente tem uma população mais jovem, tipicamente se associa a isso novamente, a maior disponibilidade de mão de obra, maior possibilidade de que aquelas pessoas venham a ter renda maior no futuro e, consequentemente, se tornarem consumidoras e por aí vai.
Aí a questão da violência. Então, violência urbana, violência rural. Tudo bem, a gente falou um pouquinho aqui, comentei um pouco por alto da violência, falando aqui da polarização política, mas países que são violentos, que têm altos índices de criminalidade, podem espantar investidores estrangeiros. Aliás, podem espantar até investidores locais. Tá? Ocasionalmente, um investidor local, quer dizer, uma pessoa daquele país, pode simplesmente colocar a viola no saco e falar, vou embora, eu não vou ficar nisso aqui não, vou pegar meu dinheirinho aqui, vou, sei lá, para Miami, vou para qualquer outro lugar aí, tá? Já vimos isso acontecer em algum momento, tá? Por causa da violência, tá? E por último, né, dentro desses fatores socioculturais, o que é o último, mas definitivamente não é o menos importante, e esse é um fator muito, muito, muito cultural, é a receptividade da população a negócios, a investimentos, a empresários, ou, colocando de uma outra forma, a hostilidade da população a esse tipo de coisa, né? Quando vai um investidor num país e vai fazer, por exemplo, um investimento direto, olha, vou montar uma fábrica, vou empregar pessoas, etc., né? Esse investidor provavelmente vai ficar um tanto quanto frustrado, tá? E um tanto quanto confuso, se ele vê que as pessoas estão se revoltando contra ele e falando, olha, sai daqui, pega o seu dinheiro e volta para onde você veio, né? Quer dizer, esse tipo de coisa, assim, às vezes esse discurso exageradamente nacionalista, né? Saiam daqui, seus porcos imperialistas, esse tipo de coisa. E também isso causa aí uma grande reticência, uma grande hesitação nos investidores estrangeiros. Então, e não é para menos, né? Inclusive eu vou propor aqui um exercício, tá? E vou pedir assim, ó, coloca aí nos comentários, eu gostaria de ouvir a sua opinião, tá? Faça de conta de que você é um investidor. Você é um investidor num país qualquer e você tem aí um dinheiro, você está em busca de oportunidades. Você sabe, como qualquer investidor, que grandes retornos precisam vir com grandes riscos. Então, assim, não adianta você achar que você vai investir o seu dinheiro naqueles países assim que tradicionalmente e notoriamente tem risco país baixo, tipo uma Suíça, uma Singapura, né? Esses países que são considerados de baixo risco, muito provavelmente vão oferecer baixas taxas de retorno, até porque já está todo mundo lá, todo mundo quer investir nesses países. Então, vai ser difícil encontrar uma oportunidade ali. As oportunidades estão nos países de alto risco que não são bem servidos por empresas, por serviços e por aí vai. Mas você está aí no seu processo de escolha e aí você identifica um país. Vamos imaginar que seja um país hipotético. Esse país não existe, é um país imaginário. Mas ele é um país grande, de dimensões continentais, que tem uma população igualmente grande. E esse país, assim, há décadas, ou talvez séculos, que o pessoal fala assim, olha, esse é o país do futuro. Só que esse futuro parece nunca chegar. Ele está sempre à frente. Até porque quando o futuro chega, ele deixa de ser futuro, se torna o presente e o país continua sendo o país do futuro. E, assim, quem já é mais velho, né, já tem aí algumas décadas de vida, já ouviu desde a infância que é o país do futuro e o futuro não vem, né? Esse futuro ninguém sabe quando vai chegar. Aí esse país, ele tem uma condução política meio estranha, né? Quer dizer, um governo que, às vezes, né, dá as declarações aí meio esquisitas, tem uma condução econômica também que às vezes parece um pouco confusa, né? Quer dizer, não parece muito firme, tem um sistema judiciário com extremamente ampla margem discricionária, então a gente nunca sabe se os contratos de fato vão valer na hora que eles forem chamados, e tem seríssimas questões socioculturais, tá? Então tem polarização política, tem nível educacional baixo, a população é grande, mas de forma geral a população é pobre, tem pouca capacidade de consumo, tem altíssimos níveis de violência e altamente hostis, né? Uma população altamente hostil a negócios, a empresas, a empresários, a capital estrangeiro, a tal ponto que o próprio presidente dessa nação fictícia dá declarações contra empresários, maldizendo empresários, enxovalhando empresários, difamando empresários e dizendo, por exemplo, que Banco Central independente é bobagem, que taxa de juros é bobagem. Quer dizer, então o presidente ele é o próprio reflexo do povo, tá?
Ele, na verdade, fala aquilo que o povo fala porque ele fala o que o povo quer ouvir, né? Então, quando o presidente fala isso, a gente enxerga qual é a percepção do povo como um todo. Tem um velho ditado que diz assim, que quando você vai num restaurante e você vê uma barata no restaurante, é muita ingenuidade da sua parte você achar que só tem uma barata lá dentro, tá? Provavelmente tem milhares ali, né? Aquela barata visível, a barata que você enxergou. Então, muitas vezes o presidente, o líder da nação, ele apenas está na posição visível, ele está refletindo, amplificando aquilo que é a mentalidade, aquilo que é a visão da própria população, ou pelo menos da maior parte da população. E aí vem a minha pergunta, você como investidor estrangeiro buscando oportunidade, mas ao mesmo tempo relutante, você colocaria seu dinheiro nesse país hipotético? Conta aí nos comentários, vai ser interessante a gente ver aqui como que as pessoas entendem, né, como que elas interpretam isso. E agora que a gente então já viu, né, o que é o tal do risco país, e eu separei aqui entre o risco país restrito, tá, que é o risco de crédito, e o risco país mais amplo, como que a gente gerencia? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente escapa das consequências desse risco, se é que isso é possível? Quando se trata do risco país restrito, nós temos algumas ferramentas que podem ajudar. Então, uma dessas ferramentas, ela é chamado rating soberano. Então, o rating soberano é o rating, ou seja, uma nota de crédito que ela atribui uma nota ao país como um todo. Então, as agências de crédito, muitas vezes, elas vão avaliar os títulos daquele país, tanto títulos públicos quanto privados, e vão dar uma nota ao país como um todo. Então, nós temos países que têm notas altas ali, 3As, a mais, né? Cada agência de crédito tem a sua modalidade, tá? Mas de forma geral elas são mais ou menos parecidas. Um rating, ele não é nenhuma garantia de nada. Ele só significa que uma agência de crédito foi lá, deu uma olhada e averigou e chegou à conclusão de que aquilo é seguro, mas não é uma segurança. Quem quer uma segurança tem que fazer algum tipo de hedge. E um instrumento de hedge que é bastante conhecido é o CDS, né, que é chamado o Credit Default Swap, em inglês, que é um instrumento derivativo que funciona como se fosse um seguro contra a dívida externa de um país, um seguro para a dívida externa. Esse tipo de coisa, normalmente não é algo muito presente na vida de um pequeno investidor, de um investidor de varejo. Isso é mais algo assim para o investidor institucional. Então, pessoas comuns, que são a audiência típica desse canal aqui, provavelmente nunca vai ter contato com títulos de dívida externa e com coisas como o CDS. Tá? Mas assim, o hedge, né, as operações com derivativos em que você faz um seguro, são a ferramenta padrão, né, o padrão ouro aqui contra o risco de crédito restrito. Com relação ao risco de crédito amplo, a coisa fica um pouquinho mais complicada, tá? Porque tem algumas coisas que a gente pode fazer hedge. Então, por exemplo, pegar aqueles riscos que são tratados como classes separadas, né, que já não é nem tratado como risco país, então, assim, risco de juros, de inflação, risco cambial, a gente pode muitas vezes fazer hedge, né, tem instrumentos derivativos, contratos futuros, etc. Mas agora, assim, para riscos jurídicos, riscos socioculturais, riscos políticos, não tem instrumentos no mercado financeiro para a gente se proteger contra isso. Então, o que nos resta é a alocação de ativos. É a única coisa que pode ser feita. Então, se você identifica o país que você vive como um país de alto risco país, em particular esse risco país amplo, a única forma de ter um pouco de tranquilidade é colocando que seja uma pequena fração ou uma parte significativa ou mesmo a totalidade dos seus ativos, do seu patrimônio fora, em um lugar que você entende ser mais seguro, ou mesmo em vários lugares que você entende ser mais seguros, né? Aí você faz uma diversificação entre países, porque a única forma de você escapar do impacto desse tipo de risco país quando ele acontece é não estando no lugar onde o impacto acontece. Tá? Então, lamentavelmente, as nossas ferramentas de gerenciamento de risco
quando se fala do risco país amplo, acabam sendo um pouco limitadas e não tem muita coisa além do simplesmente espalhar dinheiro por aí. Tá? Então, você foge do risco país diversificando entre outros riscos país por aí. Tá? Buscando outros países aí que você tem um risco país que você enxerga como menor e colocando alguma coisa lá para você fazer aí o seu pé de meia lá fora, e o seu seguro de vida lá fora. Tá? E isso, novamente, assumindo que você esteja enxergando o seu país, ou esteja enxergando o Brasil, assumindo aqui que a gente está no Brasil, como um país de alto risco país. Se você falar o risco país aqui é alto, principalmente desses fatores amplos, né, político, econômico, jurídico, sociocultural, então o melhor caminho para ter aquela tranquilidade básica é começar, se é que você já não fez isso, mas pelo menos começar a pensar numa estratégia de alocação internacional ou diversificação internacional, como preferir. Então é isso, né? Esse é o tal do risco país. Então veja que a gente pode ter múltiplas interpretações do que é o risco país, tá? Desde o risco país restrito até o risco país amplo. Mas, de qualquer forma, assim, o entendimento de risco país, ainda que a gente não tenha assim, aquela definição super clara, super precisa, é uma coisa um pouco intuitiva. Tá? Então a gente já fala risco país, é o país como um todo. Então nós estamos falando de um risco sistemático, lembrando aquela diferença entre risco específico e risco sistemático, né? Que é o risco assim, do mercado como um todo. Claro, é um claríssimo risco sistemático que tem aí os seus desafios de gerenciamento. Né? Não é tão fácil a gente fazer o gerenciamento, e às vezes a única forma mesmo da gente diminuir a nossa exposição ao risco é se expondo a outros riscos país. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso. Lembre-se que se inscrever no canal é a melhor coisa, mais rápida, mais fácil e mais barata, custo zero, para você ajudar o canal. Se você gostou do vídeo, dê um like. Deixe o seu comentário, conheça a Carteira do Investidor, a casa de análise para a qual eu trabalho, vai ter um link aqui em algum lugar para você conhecer e a gente se vê num próximo vídeo.